Veja no ICL Notícias, segunda edição. Oposição defende o inimigo. Deputados bolsonaristas levantam bandeira de Trump e louvam o tarifaço. Admitiram a traição. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo afirmam que discutiram tarifas contra o Brasil em reuniões nos Estados Unidos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso, mas o Trump decide o que ele quer, Demolito. Vem prisão por aí? Defesa de Bolsonaro tem até as 9h13 da noite para explicar por que ele descumpriu medida cautelar. O que vale pra mim é a lei de Deus. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Já estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde também para você que nos ouve pela web rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará. A gente já está aqui a postos. Eu, Chico Sá, Heloísa Vilela também em Brasília. Elô, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Pois é, estamos aqui acompanhando esse dia que foi intenso, para dizer o mínimo, e com provas de uma certa ignorância política que também é quase inacreditável, mas a gente vai ver, né? Vamos ver, Chico Sá. Boa tarde para você também, meu querido parceiro. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Elô, boa tarde para toda a nossa audiência. São cenas que a gente jamais imaginou ver, né? Parece um clichê, mas é real. Você tem pessoas que se diziam patriotas, né, o Brasil acima de tudo, se reúnem para referendar e fazer fé e romaria em nome do Trump, em nome de taxação contra o Brasil. Eu não estou entendendo mais nada, viu, Elô? Eu acho que vale a pena, Elô, a gente dar um passo para trás, porque a gente vai trazer essas imagens todas aqui que o Chico comentou. É realmente impressionante. Acho que mesmo diante de um congresso conservador como esse, assim, bater continência nesse nível para os Estados Unidos então algo impressionante. Você pega, não é, o poder legislativo do Brasil, parte dele se reúne em pleno recesso para bater palmas para tarifaço do Trump. Pois é. E aí, o que acontece? Essas mesmas pessoas que bateram continência, essas pessoas aí da oposição, da extrema-direita, eles estão todos bem irritados com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Você vê como a coisa muda muito rápido aqui no Brasil. Todo dia vai para um lado, vai para o outro. Isso porque ele proibiu as comissões na Câmara durante o recesso. Eu vou, claro, passar a palavra para a Elô, mas antes disso, Elô, acho que é bem importante a gente ouvir uma fala aqui de uma entrevista coletiva do líder do PL na Câmara, que é o Sóstenes Cavalcante, o deputado da extrema-direita, que defendeu a sua base, né, da extrema-direita, e também disse que a decisão do Hugo Mota é ilegal. Ele estava bem irritado. Vamos assistir esse vídeo. Acusam-nos de sermos radicais. Acusam-nos de sermos extremistas. Dizem que nós somos os parlamentares do ódio. Mas hoje, todos esses abnegados colegas que aqui estão comigo, damos uma demonstração ao Brasil de que tudo o contrário que grande parte da mídia, a totalidade da esquerda diz, nós temos subserviência até para nos submeter a uma decisão ilegal. Eu não sei até quando. Eu não sei até quando. Aí, Elô. Pois é, Gabi, eu acho que assim, esse tom final dele foi, para mim, de ameaça. Com certeza. Não sei até quando, e repetiu, não sei até quando.
Então foi uma ameaça. E eu acho que a gente precisa contextualizar essa história, porque o dia hoje aqui acordou já fervendo, né? Os bolsonaristas marcaram 2 reuniões na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Relações Internacionais, com a intenção de aprovar uma moção de louvor, de solidariedade ao Bolsonaro. Acontece que a gente está no recesso parlamentar e na segunda-feira eles já sabiam que estava em recesso e o presidente Hugo Mota já tinha dito que não era para fazer reunião nenhuma. E aí o que aconteceu? Eles vieram para cá para fazer reunião, 2 reuniões marcadas para as 10 horas da manhã. E a gente chegou lá, estava tudo em obra, porque o Congresso aproveita o recesso para fazer consertos, reparos, manutenção, pintura. Então estava uma zona de gente trabalhando, fumaça, e eles insistiram. E foi meia hora antes das reuniões começarem que chegou o documento do Hugo Mota assinado eletronicamente proibindo que as reuniões fossem feitas. É isso que o Sóstenes está falando, que eles resolveram se submeter à ordem e não sabem até quando. Claro, eles tinham que se submeter, porque é a ordem do presidente da Câmara. Eles poderiam ter feito uma rebelião, ficado lá, tomado uma atitude mais radical. Poderiam. Acharam melhor se comportar e obedecer à ordem. E o Hugo Mota, ao mesmo tempo, está deixando claro que quem é o presidente é ele. Também foi exercer o seu poder de autoridade. Então a gente tem uma situação aí muito claramente de um racha, que se não era muito claro antes, agora ficou evidente. Os bolsonaristas estão isolados, ao menos esses mais radicais. E você vê a preocupação do Sóstenes Cavalcante de parar de ser reconhecido como um radical de extrema-direita. Eles não querem mais essa pecha, porque eles estão vendo que isso está pegando mal, está dando ruim ser radical de extrema-direita, e especialmente aliado de Donald Trump. Eu estava vendo ali, Lu, a composição dos que restam, né, ao lado do Bolsonaro, e vi o Carlos Jordi, um deputado que usou o morto, segundo uma reportagem com provas, com fartas provas do UOL, um deputado que usou um morto, um falecido, para assinar uma emenda em nome de uma ONG, de uma entidade que recebeu 4,8 milhões para o Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, para o bolso de alguém, não foi para o Estado do Rio de Janeiro. Então, é essa composição. É o radical Sóstenes, o radical da Bíblia ou do Apocalipse. Ele aparece até no filme lá da Petra, ele aparece no filme Apocalipse nos Trópicos, ele aparece ali ajudando ao Malafaia na missão bolsonarista. Mas restou, como você muito bem disse, Lu, restou essa turma, essa pequena turma, o Centrão pirulitou-se, escafedeu-se, foi para outro lugar, porque o lugar do Centrão é o lugar que tem chances ou de ganhar dinheiro ou de se eleger de maneira mais fácil. O Centrão viu que se ficar ao lado da tarifa do Trump, eles estão ferrados. Você pega nomes gigantes da política do Centrão, como Ciro Nogueira, no Piauí, e você já vê pesquisas mostrando que ele corre risco na eleição do estado dele se continuar insistindo nesse bolsonarismo mais radical. Então essa turma caiu fora, deixou a turma da Bíblia, não a turma da Bíblia sensata, a turma da Bíblia mais radical, mais apocalíptica, ao lado do Jair Bolsonaro. É isso que restou para ele nesse momento. Lu quer comentar. É a turma do ódio mesmo, Chico, como ele disse, né? É a turma do ódio, e essa é mesmo a turma do ódio que a gente vem acompanhando no Congresso com declarações horrorosas, tudo aos gritos, né? Acusações absurdas. Então, essa é sim a turma do ódio. Agora, tem mais coisa acontecendo, porque além dessa discussão dentro do Congresso, no âmbito só da política, existem essas investigações da Polícia Federal, que foram lá apertar uma área importante
importante do Centrão, que é o dinheiro que escoa para a Codevasf, e hoje teve uma outra operação com mais dinheiro do Centrão, que jorra ali pelo DENIT. Isso é muito importante, porque além de você rachar politicamente o Centrão com os radicais de extrema-direita, você aperta o próprio Centrão, que é o coração do orçamento secreto. Então, assim, muita coisa, muitas peças se mexendo ao mesmo tempo, que podem ir provocando uma diferente configuração política no Brasil daqui para frente no próximo ano e meio. No próximo ano e meio, e parece que de uma semana para outra a gente vê mudanças consideráveis, né? Esse mesmo Centrão que estava ali se alinhando a tudo que existia na direita para conseguir fazer aquela derrubada no IOF, Hugo Mota e também o Davi Alcolumbre se juntando numa resposta a romper com o governo, agora estão isolando o bolsonarismo. Então, uma coisa, assim, realmente mudou muito de uma Mudou muito, Gabi. Você falou muito bem. Essa manifestação, essa ordem do Hugo Mota já é algum sinal. Porque ele parecia completamente entregue ao que havia de pior ali do bolsonarismo, mas viu que isso é muito... É algo nunca visto no Brasil. E foi muito criticado, né, Chico? Uma rebelião na Câmara, em plenas férias, em pleno recesso. Uma rebelião, montaram uma rebelião bolsonarista. Então, óbvio que ele não teve a coragem ainda de colocar, pelo menos em discurso, a questão da cassação do Eduardo Bolsonaro, que é o traidor maior da pátria nesse momento. Mas, pelo menos, fez esse gesto. Que, olha, não vão fazer rebelião dentro da casa que é conhecida como a Casa do Povo, que é o Poder Legislativo. Então, pelo menos lá, não. Talvez até, a Elô disse, resolveram não escalar por enquanto a coisa, né? Poderiam ter sido até ficado lá de alguma maneira, descumprido essa decisão do Hugo Mota, mas resolveram que não. Talvez até tenha colocado isso na balança. Pode ser que tenha uma consequência até para o Eduardo Bolsonaro, né, Elô? Olha, e eu acho também, Gabi, que a gente tem que levar em conta a matemática. Se você olha para aquela imagem deles ali naquela coletiva de hoje, eu contei, eram 35 deputados e um senador. Que força é essa dentro do Congresso para, de fato, fazer uma rebelião? Então, o que resta a eles agora? Fazer o que eles estão fazendo, que é apelar para os bolsonaristas do público, para que eles se manifestem, para que eles demonstrem apoio, porque eles estão se sentindo enfraquecidos. Eu reafirmo o que eu falei ontem aqui, porque hoje, para mim, foi a mesma imagem, foi a mesma sensação geral. Existe um certo desespero de se ver isolado dentro do Congresso, quando antes eles estavam dando muito as cartas, porque estavam contando com o apoio da direita, que não é tão radical, de setores do Centrão, e agora eles estão vendo que o isolamento está começando a ficar forte, né? Porque não dá para você se dizer patriota e apoiar medidas que vão provocar, se forem implementadas, né, essas que o Trump está anunciando, vão provocar desemprego de milhares de pessoas, prejuízos para diversas empresas, inclusive empresas que os financiam, não é que os patrocinam. Então, eles estão numa berlinda, numa saia justa danada. Com certeza, a Elô falou sobre esse desespero, talvez seja um desses atos, o momento que o Sóstenes Cavalcante fala que as pessoas, que a população deve ocupar as ruas, pressionando pelas últimas decisões que o judiciário, que o Alexandre de Moraes tomou. A gente tem essa fala dele também, vamos assistir. Vamos ocupar as ruas do Brasil. Brasileiros, agora é a hora do povo brasileiro. Ocupem as ruas, mostrem sua insatisfação. Nós precisamos fazê-lo. Aí, somando, Elô, com essa imagem... eles estão pedindo para as pessoas... Vai lá.
Não, então eles estão fazendo esse apelo aí porque eles estão sentindo que estão fracos. As últimas manifestações do Bolsonaro só diminuíram e eles estão precisando tentar fazer com que voltem a crescer. Acho que vai ser difícil com a pegada deles de tentar chamar as pessoas para apoiar a anistia que já foi, não enche mais rua. Eles estão sem pauta para atrair mobilização de rua. Esse é um problema sério que eles estão enfrentando. E a gente tem, depois a imagem mais forte do dia e a mais deplorável, difícil encontrar um adjetivo de todas, que foi aquela faixa com o nome do Trump, o Make America Great Again, né? Vamos fazer a América grande de novo. Então, olha, a gente está vendo agora as imagens aqui na tela, Elo, enquanto os deputados ali da extrema-direita estavam falando, um deles levanta, no fundo, a bandeira do Trump, quer dizer, na prática, o que eles estão defendendo, além de defender os Estados Unidos, é a taxação contra o Brasil, né? É isso que a gente está falando aqui, Chico? Taxação, não. Estão defendendo taxação, desemprego no Brasil e todo o prejuízo que será a consequência do tarifaço. A defesa é disso, não tem outra coisa. E a gente observa ali figuras como o Coronel Zucco, é o que há de pior eleito no Brasil nos últimos tempos. Elo. Quem está segurando a faixa do lado direito é o Hélio Lopes e o de óculos escuros, que é o delegado Caveira. E do outro lado é o sargento Farrur, que costuma, né, ser um grande defensor do armamento amplo, geral e irrestrito no Brasil. Eu fiz até uma imagem da gravata dele, porque é realmente um negócio absurdo. Mas eu acho assim que essa imagem não é só deplorável, Gabi. Essa imagem é uma prova de estupidez política, de burrice política inacreditável. Esses caras não leem pesquisa de opinião, não veem que a grande, vasta maioria da população brasileira está não só preocupada, como criticando esse tarifaço do Trump. E eles vão botar uma bandeira do Trump. Tem que ser muito politicamente estúpido. E não foi à toa que rapidamente o próprio Sóstenes pediu a eles para baixar a bandeira. E o Bilinski, o Paulo Bilinski, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, né, disse que depois explicou e disse que pediram para baixar a bandeira porque esse não era o foco da conversa. O foco da conversa eram as reuniões ali das comissões. Estava todo mundo encabulado com a estupidez dos colegas, né? Eu concordo 200%, Elo. E, Chico, assim, quando a família Bolsonaro faz isso, a gente até entende. É um absurdo? Mas eles estão fazendo isso em nome de interesses políticos pessoais. Agora, essa gente que está no Congresso, tudo bem, deve ali muitos deles cargos à extrema-direita e ao bolsonarismo, mas não vai ter segunda vez, né? Porque está isolado. Não vai ter... Gabi, eu creio que seja, pegando a palavra que a Elo falou, que seja uma aposta mesmo aberta na estupidez, que ainda terão eco de outros estúpidos que podem seguir votando neles. Porque são... você vê que é uma turma entre mais da bancada da bala, mais radical, né, do tipo que usa a arminha na gravata, daquele tipo que coincide com o pensamento do Bolsonaro de vamos metralhar os adversários políticos. É o suprassumo dos fascistas, né, do Congresso, que sobrou ao lado do Bolsonaro. Talvez aposte mesmo nessa estupidez que há de ter no Brasil uma quantidade de gente, de eleitores suficiente para nos reeleger. Porque só sendo essa a aposta. Espero que nos estados dessa gente não tenha mais alguém capaz de dar um voto a uma figura como essa. Uma figura nefasta, são figuras desprezíveis, né? Porque se você aposta que o tarifaço vai te levar a ser eleito de novo, quando você vai causar desemprego, você vai levar a economia do Brasil a uma condição muito delicada. Então, se você aposta nisso,
desse suicídio econômico, aí, gente, deve ser realmente uma aposta que exista ainda um bolsão de eleitores capaz de cometer a loucura de votar nessa gente. Elô, eu tenho uma atualização aqui, eu queria aproveitar a sua presença aqui. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu ao Supremo Tribunal Federal, então enviou uma manifestação, notícia que acaba de sair para todos que estão nos acompanhando. O que acontece é que os advogados do Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro, está negando, então dizendo que ele não quebrou as regras do descumprimento das medidas cautelares que proíbem de usar ou retransmitir nas redes sociais e, no fim das contas, né, de dar as entrevistas que vão ser retransmitidas nessas plataformas. Então, a resposta que foi apresentada depois que o ministro Alexandre de Moraes deu aquele prazo até um pouco mais das 9 horas da noite de hoje. E, a partir disso, né, o ministro ele queria saber por que o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares que ele impôs na sexta-feira e ele pode ou não decretar a prisão do Bolsonaro, né? Agora a gente acabou de ter essa resposta, Elô. Gabi, eu acho assim, que, de fato, o texto da cautelar do ministro Alexandre de Moraes deu margem a essa argumentação agora da defesa do Bolsonaro, porque assim que ela saiu, para muita gente, ela ficou confusa. Sim. Até mesmo aqui no Supremo Tribunal Federal, nós que somos jornalistas, que somos credenciados aqui, começamos a pedir uma explicação do próprio ministro para que explicitasse o que pode e o que não pode, porque ficou dúbio, sim. Então, eu acho que a defesa do Bolsonaro pegou no ponto correto, é isso mesmo, eles tinham que aproveitar esse ponto aí para ver se conseguem agora, nesse momento, se livrar da cadeia. Se eu tivesse que fazer um palpite, apesar de não ter bola de cristal, eu acho que isso vai passar, acho que o Alexandre de Moraes vai deixar isso passar, porque agora as regras estão mais claras, ele vai reafirmar as regras para evitar qualquer abuso do Bolsonaro. Agora, aqui na Câmara, nessa reunião do PL, foi engraçadíssimo a gente ver a argumentação do pessoal da extrema-direita, dizendo, imagine você, ele nem foi julgado ainda e já estão calando o Bolsonaro. O Lula na cadeia pôde falar, pôde dar entrevista. Acontece que a medida cautelar, ela é adotada antes de prender, justamente para evitar que a pessoa que está sendo julgada vá interferir no processo, que é exatamente o que o Bolsonaro está tentando fazer, tentando trazer interferência de fora do Brasil para dentro, para salvar a pele dele, ao mesmo tempo que coloca o país, a economia do país em risco, em nome dele se proteger. Então ele está tentando interferir no processo. O Lula já tinha sido julgado, já estava preso, não tinha como interferir em processo algum. Então também é outra argumentação estúpida, mas no caso não é feita por ignorância ou por burrice, é para distorcer os fatos na orientação que eles querem dar a toda essa história, né? Ô Chico, quero passar para você, ler um trechinho aqui do que está dizendo a defesa do Bolsonaro. O embargante não postou, não acessou suas redes sociais e nem pediu para que terceiros o fizessem por si. Vai ao encontro dessa explicação que a Elô deu aqui para a gente. Aí depois, os advogados eles estão argumentando que essa decisão do Moraes não proíbe entrevista, mesmo que os conteúdos depois venham a ser reproduzidos posteriormente por outras pessoas, por terceiros nas redes sociais. Então, abre aspas aqui para mais um trechinho. Jamais cogitou que estava proibido de conceder entrevistas que podem ser replicadas em redes sociais. Aqui a fala dos advogados do Bolsonaro. Eles se aproveitam disso que a Elô falou, do Alexandre de Moraes não ter deixado mais firme, mais patente isso ali na lista de proibições. Eles estão aproveitando essa brecha, mas esse pedido de explicação é para que o STF também firme, junto com os advogados, o que para valer pode e não pode. A partir de agora eles vão saber. Então não vai ter mais essa desculpa, a não ser que estejam cavando uma prisão do Bolsonaro, para tentar uma comoção que até agora não veio. O que eu vi foi o trompetista
tocando a marcha fúnebre e não tinha resposta de bolsonarismo nenhum naquele momento na frente da PF, depois da colocação da tornozeleira, né? Elô, inclusive, estava lá, era testemunha dessa história. Estão tentando criar confusão nessa falta de medidas, talvez de uma redação mais explícita do Alexandre de Moraes, dizendo o que pode e o que não pode. Mas eles deveriam agradecer, porque essas medidas cautelares, assim, eu vi como uma bondade extremada do Alexandre de Moraes. Porque era hora de ter metido na cadeia. Não tinha mais explicação. Gente, não é uma obstrução de justiça assim, ligou para um advogado, ligou para alguém, pediu um favor a alguém do tribunal para mexer lá numa página do processo. Gente, essa é a maior obstrução que eu já vi na minha vida. É você tentar uma interferência externa. É você negociar usando como chantagem vistos norte-americanos. O visto no Brasil, o visto para entrar nos Estados Unidos virou uma mercadoria. Agora os bolsonaristas começaram a pedir que o Trump casse o visto do Hugo Mota. Então, o visto norte-americano, o visto para ir para Miami virou uma mercadoria de chantagem. Se isso não é interferência, se isso não é obstrução, eu não sei mais o que é. Eu acho que foi muito bondosa. Esse pacote de medidas cautelares foi muito bondoso. Era cadeia, não tem mais de ficar adulando o Bolsonaro. Ele vai ser isso, ele vai tramar contra o país a vida inteira. E agora... Sim, com certeza. E agora, outra coisa curiosa é o seguinte, claro que restou aos advogados essa argumentação. Se eu fosse advogada do Bolsonaro, usaria o que existe de dubiedade no texto do Alexandre de Moraes como argumentação a favor do meu cliente. Agora, sim, o Bolsonaro tanto sabia que não podia dar entrevista que ele nem participou da coletiva aqui na Câmara dos Deputados ontem. E depois que a coletiva acabou é que ele saiu e falou o que falou para todo mundo gravar. Então, foi uma malandragem, sabe, para tentar burlar a regra. Ele sabe que foi uma malandragem, porque senão ele tinha participado da coletiva. Sabe, ele deveria agradecer que ainda está podendo sair de casa das 7 da manhã às 7 da noite. E essa medida foi justamente para não ser logo uma prisão. Então, foi uma generosidade, digamos assim, da justiça. Não vamos prender agora, porque não foi condenado ainda, embora esteja obstruindo a justiça todo dia, vamos dar ainda esse direito dele ficar circulando. Aí o cara faz isso, confusão. Ainda ontem ele foi até a Câmara, mostrou a tornozeleira, tem as imagens que a gente mostrou aqui diversas vezes, a Lu acompanhou e tal. Hoje foram só os parlamentares da extrema-direita ali. Aquela turma de uns 30 deputados agora. Aliás, Gabi... havia expectativa de que ele aparecesse. Exato. Na hora que eu cheguei na Câmara hoje de manhã, a expectativa é de que ele fosse aparecer. Ele já não veio, porque também tem medo da cana, né? Ele sabe o que não pode, o que pode e o que não pode. É óbvio que ele sabe, mas o que é que essa família faz desde 2018 no Brasil? Criar confusão. É uma confusão por dia e vão seguir. Lu, inclusive tem o Eduardo Bolsonaro, a gente está falando aqui do pai, né? O próprio Eduardo Bolsonaro, que está escalando ali os ataques, ele também foi alvo de uma medida do Moraes, foi ontem, mas também é bastante recente, vamos dizer assim, que é o bloqueio das contas do Eduardo Bolsonaro. Era uma discussão que a gente vinha tendo aqui no ICL Notícias. Tudo bem, o Eduardo Bolsonaro está fora do país, não vai se pedir a prisão do Eduardo, porque aí tem que entrar a Interpol na história, enfim, tem todo um desgaste, pode ser que não dê em nada, mas o bloqueio das contas, né, bancárias, chave Pix, dos bens do Eduardo Bolsonaro, foi também um recado bastante claro a esses ataques que ele vem. Quer dizer, pelo que eu estou sentindo, Elo e Chico, queria ouvir vocês também sobre isso, mas o Eduardo Bolsonaro, ele escalou nesses ataques, né?
E também acho que as respostas agora estão sendo à altura, uma reação à altura. Isso, a resposta que deve ser dada, né? Não pode deixar esse sujeito circulando em Washington para prejudicar a economia do país, sendo financiado por nós, por dinheiro público. Gente, aí também pode tudo, né? É como se o Calabar, que é o maior traidor da pátria, da história do país, que traiu os brasileiros se aliando aos holandeses na guerra contra a Holanda, lá em Pernambuco, na Batalha dos Guararapes. É como se o Brasil, naquele tempo, financiasse o Calabar para ir lutar ao lado dos holandeses, para usar só um dos traidores mais clássicos do país. Porque eu creio que o Eduardo Bolsonaro é até pior. O Calabar ainda há alguma dúvida. O Joaquim Silvério dos Reis, que traiu, que levou o Tiradentes e a forca, não era brasileiro, era português. É um traidor, o traidor da humanidade, digamos assim, mas era português, já tinha suas quedas para outro país. Mas o que se vê agora é uma traição na cara de todo mundo, financiada por nós. Mas esse cara não pode receber um centavo do Brasil para acabar com a economia do Brasil. Hoje a gente viu a turma aí produtora de carne já está correndo o risco, não é, de exportação, mesmo não chegando a data ainda do Trump, já está com carne em risco. A turma o empresariado ligado à agropecuária e de frutas, que exporta também para os Estados Unidos, já está perdendo parte da produção, porque tem um calendário para embalagem, para levar as frutas para os Estados Unidos. Então, você já vê várias cadeias da economia brasileira sendo prejudicadas por essa gente. Então, a gente vai continuar pagando para acabar com a economia do Brasil? Não tem, eu acho que deveria ser decretado prisão dele. Prisão. Se a Interpol vai atrás ou não, se o Trump vai protegê-lo ou não, é outra parada, mas é a obrigação de uma autoridade brasileira decretar essa prisão já. Não pode deixar Eu também acho, alguém Chico, que está causando demais. alguém que está causando um dano desse tamanho para a economia do Brasil sem sequer um mandado de prisão. Elo. Eu concordo demais com você, Chico, porque ele anda pelas ruas, ele dá entrevistas, não só dizendo que foi lá discutir as tarifas, como acha que o Trump fez certo. Precisa mais o quê para mandar prender? Tudo bem que a gente não consiga prender, mas ele fica sabendo que ele é um foragido da polícia. Isso também é importante. O Trump não vai ficar lá no governo para sempre. Ele vai terminar o mandato dele daqui a 3 anos e meio. Uma hora esse cara vai ter que se ver com a justiça, entendeu? Então eu acho que sim, tem que abrir o processo contra ele, tem que impedir que ele assuma cargo público, como estão querendo fazer agora, né? O governo de Santa Catarina, governo do Rio de Janeiro, querendo dar um cargo de secretário de Relações Exteriores ou algo do gênero, para ele poder permanecer nos Estados Unidos ganhando dinheiro pago pelo contribuinte brasileiro, para continuar trabalhando contra a economia brasileira. Faça-me o favor, né? Pelo amor de Faça-me o Deus. favor. Então tem que ser processado a revelia para ele não poder assumir cargo público nenhum. Tem que impedir isso. É o mínimo. Só o fato da gente cogitar, né, e ter que noticiar isso é um completo absurdo. Ter uma saída para tudo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, né, gente? Investigação em curso, Sim, inquérito. pelo amor de Deus. E se faltava, digamos que um pedido de prisão dele daria algum trabalho, porque o juiz que fosse decretar teria que ficar catando vídeo, uma coisa ou outra. Se faltava isso, ontem numa entrevista ao Demore, no canal do Demore, do Leandro Demore, ele ali está dito na boca do Eduardo que todo o trabalho de traição à pátria que está sendo feito nos Estados Unidos. O juiz nem vai ter trabalho, de fazer investigação nessa hora, de pedir Ministério Público para fazer qualquer investigação, porque está lá, basta transcrição. Um desses, você transcreve ali e já prende, manda prender. Aliás, daqui a pouquinho, Chico, a gente vai trazer também aqui esse Ô, vídeo Chico, não vai dar... do Inteligência Limitada. Vai lá, Elo.
Mas eu acho que não vai dar trabalho nenhum. 2 blogueiros em 30 minutos entregam isso tudo para a justiça. Exato. Mole. Muito, Tem um monte de gente que está levantando e guardando isso tudo. Inclusive, coisas que ele posta que porventura são apagadas, o pessoal guarda. Então isso não vai ser problema. E aí a gente está falando de confissão, é réu confesso. Isso. Então, Perfeito. não sei por que estão demorando tanto a fazer isso, pelo amor de Deus. Mas tivemos esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo... Já foi uma que foi resposta. uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Elô, bom estar com você aqui. A gente se vê em breve, querida. Bom trabalho por aí em Brasília. Um beijão. Tchau, pessoal. Até amanhã. Boa noite, Elô. Obrigado. Rodrigo Viana chegando aqui para conversar com a gente na nossa mesa redonda. Gente, vamos liberar o Rodrigo. Cadê a câmera aberta para Rodrigo Viana? Boa. Agora sim. sim. É porque se eu passo na outra câmera, eu passo na frente da Gabi, não é isso, Gabi? Exatamente, Rodrigo. Já fiz isso algumas vezes, mas depois a gente vai aprendendo. Eu fiz igual a Laura agora, você viu? Homenagem à Laura Couto, que está nos assistindo agora, que estava no ar com você. Eu fiz exatamente. Rodrigo. Exatamente, Rodrigo. A Laura não discorda de mim, né? Coisa Não, impressionante. É verdade, Laura não discorda de você. Eu acabei de concordar também. Isso. Bom, Rodrigo, a gente falava agora sobre Eduardo Bolsonaro, sobre essa questão da tornozeleira também. Esse é um dos assuntos que vão estar no Precisamos Conversar de hoje. Tem que estar, né? Porque é um assunto que domina as conversas aí pelo Brasil inteiro, né? Não é só aqui no nosso noticiário, não. É mesa de bar, é conversa de WhatsApp, em casa, né? Todo momento a gente está falando disso. Ele que está sendo monitorado pela Justiça e tem todas essas questões no entorno do descumprimento de medida cautelar também. Também outros assuntos que vão ser discutidos, que vão ser pauta, que vão ser conversa. Você vê aqui na tela agora, Viva Preta Gil. Eu amei que a gente vai ter uma homenagem, né, à Preta Gil, a deusa preta. Foi emocionante. Eu, assim, fiquei... Acho que todo mundo, né, sentiu que perdeu, parece que um amigo, né, uma amiga. Eu vi uma cena tão bonita, a Preta com 2 anos, acho que no batizado, na festa dela de 2 anos, carregada pela Gal Costa. Que era a madrinha dela. Exatamente. Não, a luta toda dela, pela vida, né? A história e a alegria que ela era, foi muito triste, muito pesado. Furacão Preta Gil, né, gente? E, bom, essa imagem que você falou, 2 estrelas, né? A Gal e a Preta Gil. Maravilhoso essa lembrança que você traz aqui desse vídeo. Outro assunto que vem são o Trump, o Epstein, os segredos da ilha, os novos documentos que colocam o presidente Donald Trump no centro dessas revelações todas têm teoria da conspiração. Eu falei em detalhes também com o Jamil Chad nessa semana sobre isso. Tem detalhes lá sobre essa história também. Uma história que é muito boa, que virou meme nas redes sociais, a gente falava sobre isso na semana passada. Você lembra, Rodrigo, do casal Coldplay? O que é aquilo? Quando colocam a câmera ali nos 2 amantes e aí o vocalista fala, ué, vocês são tímidos? Olha, você aí que arrisca em show com amante, ficou a lição, né? Gente. Pelo amor de Deus. E aí o negócio criou uma proporção gigante, porque descobriram quem era, presidente de Big Tech, né, de grande empresa, cargos altos, era do RH, enfim. Gerou uma comoção nas redes sociais. Não dá para fazer momento fofura em show, né, com amante. E nos Estados Unidos eles têm esse hábito da câmera, né? Nos jogos de basquete, jogo de beisebol, qualquer jogo lá, ou qualquer show. Vai no casal. No intervalo, vai no casal que tá se beijando. E às vezes pega gente que não queria se mostrar. Coldplay, né, no auge do romance. Do romance. Esses aí deram azar. Mas o espírito da fofoca ali tomou conta, né? Mas é um bom tema, né? Também para desdobrar para a política a questão da traição, né? Quem que está traindo quem, né? O Eduardo Bolsonaro traindo o Brasil, né? Uma traição ao Brasil, né? Então, acho que o Precisamos Conversar vai desdobrar tudo isso, vai partir dos casos aí mais específicos e vai também para a grande traição ao Brasil, que é promovida pela família Bolsonaro. A turma do X9, né? Os traíras. Traíra demais, que é isso? Pelo amor de Deus. Bom, então tudo isso a gente vai acompanhar com a Juliana Baroni, com a Sucena, com a Márcia Tiburi, com a Nina Silva e com a Sara Zara, daqui a pouquinho, depois do ICL Notícias, segunda edição. Vamos voltar a falar sobre o Bolsonaro, as medidas cautelares, especificamente a respeito das redes sociais. Eu acho que vale a pena agora a gente conversa com uma advogada constitucionalista
que já veio aqui várias vezes no ICL Notícias. Esses dias também conversava com ela Em Detalhes, a doutora Damares Medina. Boa tarde, um prazer te receber. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Rodrigo. Bom que a gente está conversando contigo, doutora Damares. A gente falava agora há pouco que tivemos a resposta da defesa do Jair Bolsonaro. Então, a defesa dele respondeu para o ministro Alexandre de Moraes sobre esse descumprimento de medida cautelar. E eles disseram que nenhuma regra foi violada e pediram explicações, porque, de acordo com o que eles disseram aqui nesse despacho, não estava claro que o Bolsonaro não podia dar entrevista. Essa proibição, no caso, né, que foi imposta pelo ministro, gerou muita discussão, até entre nós aqui no ICL, Sim. Jornalistas, juristas. A gente quer te ouvir também a respeito disso, se essa restrição foi excessiva, se não foi, e se fala em censura prévia e no quanto isso também poderia, caso o Alexandre de Moraes decidisse, de fato, ouvir muito isso, né? E se o Xandão, né, o Alexandre de Moraes, decidir, de fato, prender o Bolsonaro? Será que não vai se perder, depois de tantas declarações que são realmente gravíssimas por parte do Jair Bolsonaro? Uma aparição como essa, enfim, não acabaria sendo muito pouco? Quero te ouvir sobre isso. É uma realidade muito complexa para a qual o direito ainda não está acostumado. As leis, o direito, eles sempre regulam fatos passados. Então, o direito ele tem esse delay com relação à realidade. E nas redes sociais, né, a primeira cautelar do ministro Alexandre de Moraes proibia o ex-presidente Jair Bolsonaro de usar redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais acabam sendo um instrumento de viralização, de catapultação do conteúdo danoso, do conteúdo panfletário, dos conteúdos antidemocráticos. O problema é que o Brasil está inserido numa posição muito peculiar na América do Sul, e essa dobradinha entre o Trump e o Eduardo Bolsonaro tem endereço muito certo, né? Não é uma questão de amizade, não é uma questão de ideologia, é uma questão de mercado. E as decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas precisam ser analisadas no contexto da metodologia política que é aplicada pela família Bolsonaro aqui no Brasil. Se nós estamos no âmbito do julgamento de um golpe, uma tentativa de golpe de Estado que instrumentalizou as redes sociais, que desde antes das eleições já trazia um discurso insuflado por esses impulsionamentos do descrédito das instituições, é natural que, no âmbito dessa nova petição, dessas novas investigações que estão se abrindo, o ministro Alexandre de Moraes proibisse o ex-presidente de usar as redes sociais. É uma zona muito cinzenta, porque nós podemos discutir a proporcionalidade dessa medida à linha de um princípio constitucional, que é um princípio da liberdade de expressão, da impossibilidade de censura prévia, que são princípios próprios e adequados para as mídias antigas. Né? Porque o que acontecia? Você dava uma entrevista falsa num jornal, vendia, 5 mil edições, depois você processava esse jornal porque comprovava os danos, a inveracidade, e isso era controlável. No ambiente das redes sociais, no ecossistema de desinformação e na manipulação em massa que nós temos hoje, ainda muito pouco estudada, né? Tem um filósofo que é Durkheim, que ele falava de collective effervescence, do efeito assim, coletivo que levava todo mundo num sentimento de manada. Nós ainda não sabemos, isso está sendo estudado ainda, nós temos exemplos da influência disso nas eleições. Tem uma entrevista, inclusive, muito interessante do Peter Thiel, que é um dos sócios da Palantir, que ele falava em 2011, né, ele é, inclusive, um representante da extrema-direita, que a política não ia precisar mais de maioria, porque com as redes sociais eles teriam formas de manipular e formar esses blocos de uma forma muito consistente. Então, por mais que se questione, eu acho que é válido o questionamento sobre os limites dessa decisão, a proibição de dar entrevista, a instalação aqui no Brasil de um cenário de censura prévia, que é vedado constitucionalmente. Essas medidas do ministro Alexandre de Moraes têm que ser entendidas no bojo das declarações que o ex-presidente deu, da permanência dos ataques, né, que não param. Né, eu costumo falar entre os meus clientes assim, que 2016 aqui no Brasil vai ser o apocalipse, só que 2016 já chegou. Estão todos 26, em franca campanha. Né? 26. É 2026.
E nós temos também exemplos no direito comparado. Na Turquia e na Hungria, olha que interessante, houve também exemplos similares de censura às redes sociais, mas sempre em sinais opostos, né? Aqui no Brasil é o primeiro caso em que o ministro da Suprema Corte determina e proíbe o uso de redes sociais para preservar a democracia. Na verdade, o que nós temos é instrumentalização e aplicação dessa censura prévia por ditadores, né? E aí realmente assim, a língua é muito, o discurso ele é muito sofisticado, porque ele é instrumentalizado. O que eles fazem aqui no Brasil? Pegam esses discursos de minorias que estão sofrendo mesmo em governos ditatoriais, mudam os signos e aplicam o mesmo discurso aqui. Né, como se a gente estivesse misturando laranjas e maçãs. Né? Isso é um método também, uma metodologia da extrema-direita. Né? Ela usa os mesmos signos com sinal absolutamente trocado. E hoje, como ninguém está muito interessado em... a minha sensação é que as pessoas não estão interessadas em serem convencidas, não estão sequer abertas à factualidade das coisas, para quem sabe mudar de opinião. Então só vão repetindo o refrão, mas nós temos uma escalada, né? Assim, um ataque à soberania brasileira sem precedentes, né, pelo presidente dos Estados Unidos, que é a suspensão dos vistos de ministros do Supremo, do Procurador-Geral da República, ataques contra o PIX, né, a inauguração lá do tarifaço, porque antigamente as ingerências dos Estados Unidos nos países da América Latina, ela era velada, ela era meio assim, né, nos bastidores. Agora é uma interferência clara, né, que sinaliza também que o Trump ele não quer um governo ideologicamente alinhado aqui no Brasil em 2026, ele quer um fantoche, literalmente. Né, e aí saiu hoje... perdão. Imagina, doutora Damares, eu queria só... A nossa equipe conseguiu aqui separar um trecho da resposta da defesa do Bolsonaro, e é interessante aqui o que eles dizem. Eu vou trazer aqui, eles dizem o seguinte: em nenhum momento, de nenhuma forma, o que se entendeu foi proibido que o embargante concedesse entrevistas, Jair Bolsonaro, o que, aliás, não condiz com a jurisprudência pátria. No entanto, na data de ontem, Vossa Excelência proferiu nova decisão, assentando que, abre aspas, eles reproduzem a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Bolsonaro, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. Estou frisando aqui. E aí, na sequência, eles descrevem, ora, tal decisão, com todo respeito, vai muito além da proibição de utilização de redes sociais. E aí, na sequência, mais adiante nesse mesmo documento, eles dizem, de toda forma, em sinal de respeito absoluto à decisão da Suprema Corte, o embargante não fará qualquer manifestação até que haja o esclarecimento apontado nos presentes embargos. Então, eles estão pedindo, portanto, o esclarecimento, mais uma vez, ao ministro Alexandre de Moraes. Eles estão querendo que o Alexandre de Moraes coloque por escrito: o senhor está proibido de dar entrevistas, porque isso abriria realmente um debate bastante complicado, colocaria o Alexandre de Moraes na figura de um censor prévio. Então, o advogado está jogando com as armas do direito. Sim. Nesse caso, eu acho que até com a competência de uma defesa técnica, não cabe a nós tripudiar ou criticar o advogado, né, sim, Chico? Ele está jogando com as armas que ele tem. Talvez fosse até importante ouvir a doutora Damares sobre isso, mas me parece, Chico, que toda essa questão estaria resolvida se o Alexandre de Moraes decretasse a prisão do Jair Bolsonaro. Sim. Aí está preso, não pode dar entrevista, só se o juiz autorizar, como sempre foi no Brasil, né? Até o maníaco do parque concedeu entrevista, né? Com autorização do juiz. Sim. Com autorização do juiz. Então, Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar. Alguns colegas meus entrevistaram. E também, então, com autorização do juiz sempre. Então, eu acho que resolveria esse problema, né? Se fosse decretada a prisão, talvez seja isso que seja necessário fazer, né? Mas parece que ele é incapaz, parece que é um réu incapaz de não obedecer nada da justiça. As cautelares, né, doutora Damares, são exatamente para evitar uma prisão, evitar algo pior para o réu, que seria a prisão preventiva. Então, ele é beneficiado com essas medidas cautelares, que é o direito de ainda ficar em casa.
só não podendo sair depois das 19 horas. Mas ele faz questão, ele pega ali o pacote de benefícios, o que é que eu posso tumultuar nisso? Aí vai para entrevista, vai para rede social, arma circo no Congresso. Gente, ele está sob efeito de medidas cautelares, não é para estar fazendo comício por aí em qualquer esquina. Então, ele não quer aproveitar o benefício que ainda tem da justiça e parece que ele está querendo forçar a prisão, não é, doutora Damares? Tem um artigo, um livro muito interessante que chama Engenheiros do Caos, que é exatamente a metodologia que a extrema-direita usa. Na minha avaliação, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a interpretação que eu dei a ela quando ela saiu, foi no sentido de que no mesmo sentido em que o advogado colocou na defesa, de que ele não estaria proibido de dar entrevistas. Tanto que assim que ele saiu da Polícia Federal, com a tornozeleira, né, colocada, ele falou com toda a imprensa, ele se manifestou. A minha leitura é que, a partir do momento em que ele começou a usar a imprensa para continuar insuflando conteúdo antidemocrático naquela esteira da permanência do golpe, avançou num discurso de que ele estava sendo perseguido, de que era humilhação. Aí ele instrumentalizou politicamente o que foi até uma medida humanitária do ministro Alexandre de Moraes. Dado o estado de saúde do ex-presidente, ainda tem complicações lá da facada que ele levou, volta e meia tá no hospital. Então vejam como uma medida menos restritiva acabou sendo usada contra o ministro Alexandre de Moraes, uma medida que a gente pode até analisar numa perspectiva humanitária por conta do estado de saúde do ex-presidente. E aí, diante do conteúdo das falas que ele começou a usar, seja na imprensa, aí tá, porque assim, hoje em dia é impossível a gente controlar a imagem. Quer dizer que o Alexandre de Moraes vai dar uma liminar e vai proibir qualquer pessoa de divulgar qualquer conteúdo sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O direito não está preparado para essa realidade das redes sociais. Mas eu acredito, na minha leitura, essa segunda cautelar foi concedida de uma maneira mais restritiva, com um aviso: olha, se você continuar usando o discurso antidemocrático, eu vou ser mais severo ainda. Então, na minha visão, não foi o veículo em si, não foi o fato de dar a entrevista, porque a minha primeira interpretação da cautelar também foi no sentido de permitir falar com a imprensa. É o conteúdo do que ele vem divulgando que constitui uma permanência, uma continuidade dos atos antidemocráticos que estão previstos no Código Penal como delito. Eu tenho duas questões aqui, se o Alexandre de Moraes vai responder a esses questionamentos da defesa do Bolsonaro e se também, de repente, ele pode discordar da defesa e, mesmo assim, prender o Bolsonaro. Eu não sei se ele está... Eu acho que nós podemos ter uma surpresa nas próximas horas. Né? Sim. Que não seria uma surpresa para a gente. Ele está fazendo esse cálculo também político, né, doutora Damares? Nas próximas horas. Não, e vejam que interessante, né? Tem um mandado de segurança do Felipe Martins contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que foi distribuído para o ministro André Mendonça. E uma característica do processo do contencioso constitucional é que o relator tem muito poder. Todo relator, o ministro Alexandre de Moraes, todo relator do processo no Supremo tem muito poder. O ministro André Mendonça poderia a qualquer momento conceder uma liminar suspendendo a tramitação da ação penal. E ele simplesmente não apreciou o mandado de segurança, o que mostra que, apesar de a imprensa, de o próprio Bolsonaro e família querer personalizar as decisões do Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Alexandre de Moraes, é um movimento do Supremo como um todo protegendo a democracia. Quando a primeira cautelar dele foi ratificada pela turma, é importante a gente destacar também que formalmente o ministro Alexandre de Moraes nem precisava desse referendo da turma, porque a emenda regimental 58 do Supremo, que determina o referendo imediato, é no caso das ações do controle concentrado. No caso de uma ação penal originária, o relator tem essa competência que decorre do poder do juiz, poder de cautela de todo juiz. Ele optou por submeter ao referendo da turma, 4 votos foram no mesmo sentido do dele, o ministro Fux foi o único que votou de forma divergente, entendendo que as medidas impostas eram desproporcionais. E aí nós temos, aquela curiosa, para ser eufemista, decisão dos Estados Unidos de suspender o visto dos ministros do Supremo, menos do ministro André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. Então é uma alegoria, assim, que a gente nunca pensou que fosse assistir no cenário internacional, né? Pois é, sai a decisão ali dos Estados Unidos
deixando de fora dessas sanções justamente os 2 ministros que foram indicados pelo Bolsonaro e o Luiz Fux. Depois vem o Luiz Fux e diverge na maioria da primeira turma no STF. Tô com passagem, né, comprada para Disney. E ele pode para os Estados Unidos também, né? Exatamente. Ele vai e confirma, né? Confirma a aposta do bolsonarismo e a aposta do Trump. É isso. Que ele não prejudicaria nada do lado da extrema-direita. Foi o que aconteceu. É aquele ministro que matava no peito, né, na época da Lava Jato. E nós temos, assim, eu tenho uma sensação muito grande de déjà vu, né, porque nós tivemos, por exemplo, essa tentativa de dar um cargo público para o Eduardo, para que ele possa continuar, né, sob certa proteção. Na época da Lava Jato, vocês devem lembrar, a Dilma queria indicar o Lula como ministro-chefe da Casa Civil, e o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar no mandado de segurança, cancelando essa posse, contrariando a jurisprudência pacífica do Supremo, que entendia que não é competência do Supremo definir cargo discricionário que o presidente pode escolher ad nutum, né? Então nós temos no Brasil um movimento muito intenso de centralidade da Suprema Corte, que coloca o Brasil realmente como um laboratório, assim, uma ponta de lança para essas crises das democracias constitucionais, e uma função muito desafiadora, né, para o ministro do Supremo. Também não deve ser fácil. Falando nisso também, doutora Damares, eu queria trazer o caso do Eduardo aqui para a nossa mesa, porque o Eduardo está procurando maneiras de não renunciar ao cargo dele como deputado. E aí, a gente vai pedir aqui a sua análise, enfim, a sua explicação também sobre essa possibilidade do Eduardo de se tornar secretário estadual do Rio de Janeiro. A Mônica Bergamo traz uma reportagem mostrando que o governador Cláudio Castro estuda criar uma secretaria especificamente para salvar o mandato do Eduardo. O Lindbergh Farias, o deputado, já pediu, se antecipou e pediu para o ministro Alexandre de Moraes conceder uma medida cautelar preventiva para evitar que o Eduardo assuma cargo comissionado. Somado a isso também tem algo que a gente já falou, que é a determinação do Alexandre de Moraes do bloqueio de bens, né, de contas bancárias também, PIX, do Eduardo Bolsonaro. Aliás, também eu estava falando aqui do Lindbergh Farias, esse mesmo deputado, né, o líder do PT na Câmara, ele também pediu a preventiva do deputado Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, né, até o momento, pelas ameaças que o Eduardo fez agora contra a Polícia Federal. Até o diretor-geral deu uma resposta dizendo que ia incluir no inquérito a respeito de todas essas ameaças que o Eduardo vem fazendo, mas tem esses 2 casos que a gente queria a sua avaliação também. É curioso, né? Porque a gente vai ficando velho e vai tendo saudade daquilo que a gente sequer não valorizava na época. Eu vou fazer 50 anos ano que vem, e eu sou de um tempo assim que, para ser político, né, você tinha que ter uma certa respeitabilidade. Eu acho que, principalmente depois da Covid, houve um embrutecimento das relações como um todo. E existe um instrumento na Constituição, está no artigo 51, que chama o decoro. O político ele tem que ser um exemplo de polidez, um exemplo de honestidade. Por quê? Porque ele recebe o mandato do povo para representar aquela parcela da população. Então, eu vejo nessas manifestações uma banalização, e eu fico me perguntando, eu escrevi sobre isso, inclusive, onde está o decoro? Onde é que foi parar o decoro parlamentar? Né? Nós temos, na história recente do Brasil, o Eduardo Cunha foi cassado, José Dirceu foi cassado por quebra de decoro, tem mais uns 2 exemplos, né? Porque eu acho que eu acredito que o próprio Congresso devia ter o pudor de referendar um tipo de postura dessa. Né? Pessoas que juram pela Constituição, que recebem um mandato eletivo e conspiram contra nós, que não trabalham, porque ele foi eleito para ser deputado federal. O exercício do mandato é no Brasil. Né? E agora ficam conjecturando alternativas para citar, incentivar isso. Né? Eu acho que a gente tem que resgatar o decoro parlamentar. Né? Porque imagina o exemplo que isso dá, o efeito pedagógico desse tipo de postura. Né? Você insufla estrangeiros, países contra o Brasil, você ataca instituições e você é premiado. Né? Então, aí eu fico me perguntando, qual o limite, né, para você se tornar um político, para você ser deputado, ser senador, ser presidente da República? Vale tudo, né? É uma sensação de que a gente está voltando para o faroeste, para a barbárie, porque, né, são representantes do povo.
E aí eles agem como se o mandato fosse uma propriedade deles, não fosse... Porque o mandato eletivo não é um cheque em branco, não é um cheque em branco. Né? E aí os parlamentares, porque virou todo um jogo de disputa, ninguém pensa no povo. Cadê o povo? Cadê os eleitores, gente? Quem votou no Eduardo? O que pensa disso? Né? Dele ficar lá nos Estados Unidos passeando e depois de repente virar secretário só para fugir de um cenário que é claramente afrontoso ao decoro parlamentar. Né? E eu fico o sentimento de corpo, os colegas dele, independentemente do espectro político. E se todo mundo agora resolver exercer o mandato, sei lá, eu vou para a Europa, eu vou para Paris, outro vai para Tóquio, e vamos, por quê? Eu não preciso estar aqui. Está sendo perseguido? Como? Não tem nem mandato. Como? Que perseguição? Devido a agora é perseguição? Então, realmente, assim, é um desafio, são tempos muito desafiadores para nós, eleitores, né? Os donos do mandato, na verdade, é o povo brasileiro, são os eleitores, não é a Câmara, não é ele. Perfeito. Ótima reflexão. Doutora Damares, muito obrigada. Sempre um prazer te receber por aqui. Volta sempre para conversar com a gente aqui no ICL. Obrigado. Beijo, até a próxima. Eu que agradeço, gente. Boa noite a todos e continuem aí. Valeu, querido. Boa noite, obrigado, querido. A gente vai continuar. Ainda estamos aqui. Uma coisa, porque a gente vai normalizando, né? Vira quase normal a gente começar... Não... Então ele vai conseguir um cargo de secretário, aí será que ele pode ficar lá nos Estados Unidos, porque a lei diz o quê? Gente, não é a lei. É a base da representação política. Como é que alguém pode representar o povo do Brasil fazendo a escolha de estar num outro país para atacar o Brasil? Não faz o menor sentido, né? Então seria uma operação, uma manobra que só cabe realmente dentro desses tempos sombrios de bolsonarismo. Cláudio Castro, que dizem também é do bolsonarismo moderado, também tenta ser do bolsonarismo moderado o governador do Rio de Janeiro, impressionante. Mas é uma tática, eu diria, próxima dos milicianos, eles estão adotando. Ontem, aquela fala do Eduardo Bolsonaro, dando uma piscadinha, né? Dizendo, atenção, você aí da Polícia Federal que está nos acompanhando, se eu descobrir quem você é, olha lá, e dá uma piscada, que é de mafioso, que é de miliciano. Ameaça para conseguir o que quer. É uma ameaça. Então, eles são milicianos e o Cláudio Castro, que está numa operação de proteção dos milicianos. Mas o cara ele se sente muito poderoso, não é? O cara consegue taxar o Brasil junto com o Trump. Ele vai destroçar a economia brasileira. Se ninguém deter, tem que deter esse cara. Apesar de, cinicamente, né, ele e o Figueiredo, o neto do ditador, na entrevista concedida aí ontem, né, para o Inteligência Limitada, o Demori estava lá, o Leandro Demori, e aí eles dizem, olha, a gente não sabia que o Trump ia adotar essas medidas do tarifaço, eles não assumem publicamente. Agora, eu acho que ele fez bem de adotar, disse o Paulo Figueiredo. É claro que eles sabiam, eles pediram, né? Eles clamaram por essa medida. E vamos ver se eles não ganharam muito dinheiro com isso, que é o que está sendo apurado. Investigado ainda. Pessoal, quero fazer uma lembrança importante aqui, hein? Desse dia que está mais um dia tão movimentado aqui na política. Uma das novidades que a gente vai trazer, que aliás eu não vou dar muito spoiler aqui, mas dá para dizer que vai ser ampliar o nosso jornalismo além das fronteiras. Assim. No ICL eterno, né, Gabi? Então, aqui o que o pessoal está vendo e acompanhando junto com a gente, aliás, uma audiência que cresce a cada semana, a gente tem observado nas últimas semanas, né? Muita gente aqui com a gente para ouvir o que o ICL tem a dizer. Belo apoio, sim. E a gente vai continuar fazendo e está ampliando isso. É uma das coisas que a gente vai anunciar nesse domingo agora, dia 27 de julho, Rodrigo. Sim, porque para ter repórter, vocês estão acompanhando nos últimos dias, Heloísa Vilela, hoje de manhã fez uma reportagem, deu um show ali mostrando as obras ali na Câmara, está acompanhando tudo em Brasília. Guga Noblar, outro dia estava dentro do condomínio aliás, ele vai estar aqui com a gente daqui a 2 minutos. Lá na frente da casa do Bolsonaro. Então, é a equipe na rua. O ICL deu esse salto de alguns meses para cá de investir cada vez mais em reportagem nas pessoas, grandes profissionais com experiência na rua. Aliás, já tinha tido a Heloísa em Gaza, a cobertura das enchentes, aí a nossa equipe em Brasília com vários repórteres. Cada vez mais, o ICL Eterno vai ampliar isso, Gabi, importantíssimo. Você que nos acompanha, participe domingo e ajude a gente a ampliar cada vez mais essa equipe do jornalismo também. É isso. Apurações como a do podcast, né, do Igor e da Juliana Dalpiva. Sim, o Malafaia, antes de ser estrela do filme Apocalipse nos Trópicos, foi aqui, no podcast No Alvo, que eles foram
investigados, foram denunciados à população sobre o que eles fazem. E o Igor Mello ficou meses liberado para fazer esse trabalho. Então você precisa de equipe, precisa de dinheiro, de estrutura. O ICL até não vai propiciar isso tudo. E a gente está aumentando assim, o padrão dessa estrutura, não vou nem falar consideravelmente, é muita coisa. Muita coisa. Vai anunciar no domingo agora, não só no jornalismo, mas também no entretenimento, também na educação. Importantíssimo você vir com a gente, vai lá em icln2.com.br, deixa o seu e-mail e vem com a gente no domingo, 8 horas da noite. E a gente segue aqui conversando. Daqui a pouquinho a gente vai receber o Guga Noblar, né? Já está na ponta da linha o Guga? Ainda não. Ainda não. Está chegando. Está se preparando. Será que ele está no condomínio do Bolsonaro hoje? Antes disso, antes do Guga entrar com a gente vai trazer a fala do Eduardo Moreira sobre o evento. O Edu tem a fala do Edu para o ICL. Aliás, tinha muita gente hoje aqui na sede do ICL. O Guga deve estar lá vendo se o Bolsonaro chegou em casa ou não, porque faltam 24 minutos para a chegada dele em casa. Está na hora de tomar sopa em casa, por enquanto, hein, Bolsonaro? Vamos nessa? Vamos. Edu Moreira. O ICL foi o único veículo de imprensa monitorado e perseguido pela ABIN paralela de Jair Bolsonaro. Nas mais de 1000 páginas do relatório da Polícia Federal, só o ICL aparece como veículo de imprensa. O motivo, todos vocês sabem. O jornalismo independente, que não tem patrocínio nem verba de empresas nem de governo e fala o que tem que ser falado. Eles tentaram destruir o ICL, mas eles não conseguiram. Agora, o pior para eles ficou guardado para depois. Mais especificamente para o dia 27 de julho. É nesse dia que eu vou anunciar as novidades mais revolucionárias da história do ICL. O início de um novo capítulo do ICL. E se o ICL já tirava o sono dessas pessoas antes, depois do dia 27, elas vão ver o tamanho do problema que elas compraram. Muito que bem, então você vem com a gente no domingo agora, dia 27 de julho, descobrir quais são essas novidades. Mas temos boas dicas aí hoje, hein? Teve evento aqui no ICL hoje, não vou contar mais do que isso. Já tá bom para todo mundo de spoiler. Agora, Guga Noblar vem com a gente, ele passou o dia no Congresso, assim como a Elô Vilela também, conversando com um parlamentar bolsonarista que estava bem frustrado, por dizer assim, né, Guga? Com essa decisão do Hugo Motta. Boa noite para você, é bom ter você aqui com a gente. Boa noite, Gabi, Rodrigo, meu querido Chico Sá. Estamos juntos para mais um dia de Bolsonaro, né, nas manchetes dos jornais. E a turma aqui, claro, os bolsonaristas raiz, os deputados que só foram eleitos porque estão na sombra do Jair Bolsonaro, se comportando aqui como cães fiéis que são e tentando criar tumulto, né, na Câmara dos Deputados, abrindo 2 comissões que são presididas por deputados do PL para fazer ali monção de agravo ao Bolsonaro, para reclamar da tornozeleira, da maneira injusta, né, que é como eles dizem que está acontecendo com Jair Bolsonaro, esse tratamento que está sendo injusto, segundo eles, e que está sendo dado ao Jair Bolsonaro. Mas o Hugo Motta colocou água no chope, né, digamos assim, da oposição do PL ao PL. São 48 deputados do PL, né, que vieram a Brasília no meio do recesso parlamentar. Eles não trabalham o ano inteiro, mas aparecem no meio do recesso parlamentar para abrir 2 comissões e fazer ali um agravo em favor do Jair Bolsonaro, só que o Hugo Motta não permitiu. Ele deu uma ordem dizendo que ninguém vai... Ele, nos bastidores, disse que ninguém ia passar por cima dele. E aí deu uma ordem de que não pode se abrir comissão durante o recesso. Então virou uma confusão hoje aqui, o pessoal do PL, os deputados do PL, alguns até falando em romper com o Hugo Motta, como se o Hugo Motta fosse de fato um aliado deles, mas o Hugo Motta se comprometeu, né, a tocar para frente a questão da anistia e hoje ele acabou dando um passo para trás nisso ao proibir essas manifestações bolsonaristas nessas comissões presididas por eles. É importante essa informação que você traz, Guga, porque acho que a essa altura do campeonato, depois de todo aquele desgaste do Hugo Motta, podia ser um balde de água fria trazer essa pauta da anistia. Mas eu queria trazer uma conversa do Guga Noblar com o Coronel Crisóstomo. Foi um daqueles parlamentares que estavam segurando a faixa com o nome do Donald Trump, com Make America Great Again, né? E na semana passada, esse mesmo deputado, né, o Coronel Crisóstomo, ele pediu
que as Forças Armadas estivessem ao lado do Brasil. Deu uma das declarações mais graves que a gente ouviu na semana passada. E aí ele foi questionado pelo Guga e disse que não era favorável à faixa do Trump e negou que estava sugerindo um golpe militar. Então vamos assistir ao vídeo? Vamos ouvir. Vamos lá. O senhor estava incitando ali alguma intervenção militar? Não, eu acho que você está usando palavras... Não, eu estou perguntando, coisas que eu não falei. Senhor ali... Eu abro o vídeo aqui eu não e mostro que eu estou perguntando. Não, você falou. Eu estou perguntando. Ah, tá. É uma pergunta. Então eu vou te falar. Não, nada a ver com a sua fala. Muita gente entendeu que o senhor estava ali pedindo que os militares tomassem uma atitude, ou seja, tá vendo? seria uma intervenção. É por isso que eu estou pedindo para o senhor explicar. Um verbo é pedir. A hora. Eu não usei esse verbo pedir. Eu apenas disse que nós estamos num momento que a imprensa deve estar ao lado do povo e as Forças Armadas devem estar ao lado do povo. Apenas isso que eu falei. Ela não está ao lado do povo? Deve estar. Já está. Não, eu não vi porque eu vi general entregar pessoas para serem presas. Mas isso não é estar ao lado do povo. Quem entregou quem? Quem que o senhor está chateado? É só ver o que aconteceu no passado aí, no passado recente. Só quero reforçar aqui, Guga, você já corrigiu, mas eu quero reforçar essa correção também, porque eu vi mais uma vez a imagem da faixa e o Crisóstomo está na frente da faixa. Ele não estava segurando, mas estava ali com um grupo de parlamentares que estava apoiando. Totalmente enfiado na causa. O Guga, ele estava correndo. Mas o Guga também tem fôlego. Ele subestimou o fôlego de Guga Noblar, né? Que é isso? O que você achou da explicação dele, Guga? Subestimou. Não, ele viu que pegou mal. É claro que quando ele fez aquele discurso na Câmara dos Deputados, né, um discurso exaltado, ele diz ali que os militares precisam estar ao lado do povo, ou seja, não estava ao lado do povo naquele momento. Que momento? No momento em que a justiça estava colocando a tornozeleira em Jair Bolsonaro e passando para ele uma série de restrições que ele precisa seguir. Foi nesse dia, na esteira dessa decisão do Alexandre, que ele fez um discurso que claramente pedia algum grau de intervenção, no sentido, pelo menos, dos militares se mexerem, estarem ao lado do povo. Agora ele quis negar. Não é uma intervenção militar que eu pedi. Ele continua aí na entrevista, a gente ainda conversa mais um pouco, e aí eu faço ele ser claro, vem cá, é a favor ou não? E aí ele diz, não, eu não acho que os militares têm que se meter na política. Ele fala isso no final da conversa, então ele está tirando o corpo fora. Ele viu a pressão que foi, ele viu que falou bobagem e está voltando atrás. Pelo menos voltou atrás. Um dom que Eduardo Bolsonaro, gente, não tem. Eduardo Bolsonaro e aquele Paulo Figueiredo que está do lado dele sabotando o Brasil, esses dois sempre estão dobrando a aposta. Pelo menos o coronel Crisóstomo deu uma 180 graus ali, deu uma reviravolta ali no discurso dele e voltou atrás. Posso aproveitar essa fala do Guga? Claro. Ele estava falando ali do Paulo Figueiredo, do blogueiro bolsonarista, do neto ditador e também do deputado Eduardo Bolsonaro. Eles ontem admitiram que a imposição de tarifa comercial do Trump contra o Brasil foi tema de reunião que eles tiveram com as autoridades ali do governo Trump. Então, isso desmente a afirmação do Jair Bolsonaro, que estava alegando várias vezes que não tinha nenhuma relação com imposição de tarifa. Enfim, a gente estava prometendo aqui que ia trazer a transmissão dessa fala, do Inteligência Limitada, que é um podcast que teve a participação do Leandro Demore nessa entrevista com perguntas, e o deputado e o blogueiro eles estavam ali dizendo que eles sugeriram para o governo Trump que só o ministro Alexandre de Moraes fosse alvo de sanção, além de outras autoridades brasileiras, talvez outros ministros, Só que eles reconheceram, que conheciam o arsenal, vamos dizer assim, que os estadunidenses poderiam utilizar contra o Brasil, que essas decisões do Trump também foram acertadas. Repetiram isso mais uma vez. Então, a gente tem esse trecho aqui e a gente volta a conversar. Vamos lá. A gente não imaginou que fosse, no início, decretado tarifa. Mas, como o Paulo bem falou, nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Então... Não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso.
Mas o Trump decide o que ele quer, Demolito. Entendi. O Trump é presidente dos Estados Unidos. Ele tá lá e decide o que ele quer. Não, obviamente. Não pergunta pro Paulo Figueiredo se ele pode, pro Eduardo Bolsonaro se ele pode, pro Demolito se ele pode. Mas ele é que presidente dos Estados Unidos. Eu acho que a personalidade do Trump é muito distinta. Se você quer a minha opinião, você vai adorar o que eu vou ouvir agora. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos acertou na decisão dele. Aliás, Guga, você teve uma conversa com o Paulo Figueiredo, né? Também pelo WhatsApp, enfim. Pois é. Tive uma conversa muito legal, muito saudável com o Paulo Figueiredo, exatamente no dia da tornozeleira eletrônica. Aproveitei e fui lá falar com ele. A gente vai mostrar essa conversa, porque se quiser mostrar, tem como mostrar. Eu coloquei, tá na tela, eu mandei mensagens de WhatsApp. Vamos, que é rápida. Vamos ver então. Você quer que a gente leia, Guga, ou você lê? A gente tem ela aqui na nossa tela, Guga, só que... Eu não posso ler porque eu tenho um delay, é melhor vocês lerem. Eu tenho uma péssima notícia que eu também sou míope, então eu não estou enxergando aqui, mas a nossa equipe vai dar um jeito de me encaminhar. Se fechar a tela eu consigo. Eu também consigo ler aqui. Aí tá, ó. Parabéns. Conseguiu meter uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Belo trabalho você fez aí, sabotando o Brasil com o Dudu. Não acerta uma você. Grande dia, né? Quem é que está falando isso é o Guga, né? Esse é o Guga. Né? Fui eu para ele. Você para ele. E aí o Paulo Figueiredo, no texto que está na tela em branco ali, responde. Você acha que isso não fazia parte do plano? KKKK. Você acha que eu estou tentando impedir que coloquem tornozeleira ou prendam o Bolsonaro? Senta aí, relaxa e goza que o filme tá bom, mas vai ficar melhor. E aí o Guga completa. Conta aí em qual capítulo dessa história o filme vai ficar bom para o Bolsonaro ou para você. Porque vocês viraram os piores vilões do Brasil. Aí é o Guga falando com o Paulo Figueiredo. Acha mesmo que o Bolsonaro preso será bom para o seu movimento insano de sabotar o Brasil para atacar o Alexandre de Moraes? Esse filme, o final será péssimo para vocês. Já está óbvio esse roteiro. Aí o Paulo Figueiredo diz, sem spoilers, só te digo que eu estou gostando muito e o Eduardo também e vai ficar melhor. Aí o Guga vai para cima. O Eduardo está perdendo a linha, ameaçando o Brasil, até com porta-avião dos Estados Unidos. Estão se queimando desse jeito. Assim, até os patriotas darão as costas a vocês. É até infantil imaginar que o Trump atacaria o Brasil como ele sugere. Está muita quinta série essa estratégia de vocês. Só dará em prisão de vocês 3 por obstrução da justiça. Tá aí, né, Guga? Acho que a gente resumiu aí a fala. Não sei se continua, mas foi o principal, estava aí, Guga. Foi. Agora, Guga, ele fala que é boa a prisão para a estratégia? Ô, Guga, ele fala que é boa a prisão do Bolsonaro. Então, justifica a tese de que eles estão cavando uma prisão? Eles estão tentando mesmo, eles estão forçando a prisão, pelo menos nas falas dele, né? Claro. Estão forçando a prisão, gente. É o que parece nessa fala. Ele diz como se ele e Eduardo Bolsonaro estivessem gostando das medidas restritivas que tinham sido anunciadas naquele dia e da tornozeleira eletrônica. Eles, pelo que eu estou entendendo, na cabecinha deles, isso vai passar ainda mais a imagem do Jair Bolsonaro perseguido, alguém. Porque, querendo ou não, se você prender o Bolsonaro, pelas falas dele, ele está agora com uma tornozeleira. Ele vai lá e fala e aparece na mídia e é preso por isso. Em algum grau, isso vai ser usado pela extrema-direita para continuar passando desinformação e querer criar a imagem de que Bolsonaro foi preso não pelo golpe, mas porque falou demais. Ou seja, é a liberdade de expressão em jogo de novo. Eles vão tentar distorcer para isso. Então talvez esteja se encaixando nessa ideia deles, as medidas restritivas. Eu também fiquei surpreso, porque todo esse barulho que eles estão fazendo, a anistia, é para tirar o Bolsonaro da cadeia. E ele vai lá e fala, não tô nem aí se o Bolsonaro colocar em tornozeleira ou se ele for preso. Você acha que eu tô lutando contra isso? Diz ele nessa resposta. Então, claro que isso sugere que querem usar o Bolsonaro como mártir, de certa maneira, para uma causa que esses fanáticos acreditam que na cabeça deles, eu acho que é uma mistura de fanatismo com oportunismo, eles acreditam que é uma causa que vale a pena talvez usar até o Bolsonaro, levando ele para a cadeia nessa situação agora de uma prisão preventiva. É o que sugere a mensagem de Paulo Figueiredo. Ô Guga, eu li um pouco rápido, né? Assim, claro, a gente está aqui no ar. Se você quiser destacar alguns dos trechos, né? Porque a gente fez uma leitura um pouco rápida, acho que o Chico, a Gabi e eu já destacamos esse em que ele parece estar comemorando, ou está fingindo pelo menos, é tudo parte do plano que o Bolsonaro pega a tornozeleira.
Então, o que você destacaria? Porque eu acho importante, você conseguiu uma declaração importantíssima, Guga, de um dos artífices, de um dos articuladores aí dessa estratégia que vem lá dos Estados Unidos. No restante da conversa, ele reforça um pouco que novidades virão. E logo depois dessa conversa vieram as sanções pedindo visto e negando, cancelando o visto dos ministros do Supremo. Então eu acho que ele já sabia da história dos ministros do Supremo, porque o resto da conversa ele fica ali. Não vou dar spoiler, mas você verá, vai acontecer. No final eu até digo, vamos fazer uma entrevista para valer. E aí eu te pergunto tudo, diz aí. Eu digo para ele, você sabe que eu vou publicar essa conversa, eu alerto que eu vou publicar. Vamos logo fazer uma entrevista, por quem que são os próximos alvos. E aí logo depois veio a decisão de ir para cima dos vistos. Agora, o que eu destaco é que na cabeça dele, eles estão indo para um tudo ou nada. De fato é um tudo ou nada contra o Alexandre de Moraes. Ele está disposto a tudo não, porque ele está lá nos Estados Unidos tomando milkshake enquanto tuita. Mas ele quer sacrificar os outros. Ele quer ir para uma guerra insana mesmo contra o Alexandre de Moraes. O ego desse Paulo Figueiredo, assim como o ego do Eduardo Bolsonaro, não permite que eles retrocedam. Ele não pode voltar atrás. Eu trabalhei com o Paulo, eu tinha que debater com esse cara na Jovem Pan, imagina. Era uma loucura. Eu tive que, por um longo tempo, estar cara a cara com esse sujeito. E o que eu percebo nele é que ele é alguém que tem um ego muito grande e que precisa se sentir muito famoso, precisa se sentir muito reconhecido. Ele vem de uma família militar importante. O avô foi um presidente biônico, um presidente colocado pelos militares, mas ele tem, portanto, uma família que goza de uma história que talvez o pressione a querer ser alguém famoso, a querer ser alguém importante. Eu acho que ele é alguém que corre atrás muito de fama, de se sentir importante, de se sentir falado. Eu acho que ele corre muito atrás disso. O ego dele é o que alimenta muito ele. E nessa conversa aparece um pouco isso, porque quando eu provoco, ele responde e acaba entregando informação. E é sempre provocação que eu apelo pro ego, que eu falo, fez bobagem, você é tolo. E ele não pode ficar com a última palavra, ele tem que mostrar que ele é o brabão, e ele vai lá e acaba falando demais. Eu acho que ele é assim. Tem um momento que a gente não mostrou no final, que ele inclusive, é um momento meio quinta série da conversa, me chama pra briga, me desafia pra lutar. Ele chega briga a isso. Física? E se você ver aquela mensagem que a gente ele me chama para uma luta no pay-per-view, me oferece uma bolsa de 100 mil reais, além do pay-per-view, para eu ir lá nos Estados Unidos, lutar contra ele. O cara é maluco. Ele tá preocupado com o nome, com ego. A gente tem aqui, rola esse trecho. Peraí que a nossa equipe está separando aqui. Assim que subir aqui para a tela... Eu não estou conseguindo ver. Não, pode deixar, Guga, que a gente vai tocar aqui, depois você comenta. Beijão, mas tem que ir lá trabalhar. Você não está virando herói. Aí ele fala assim, a proposta continua de pé, 100 mil para você vir aqui, cair numa porradinha raiz, old school, pay-per-view. É tipo aquela briga, sabe na saída da escola que os meninos brigavam? Vamos nos pegar lá fora. Vamos brigar lá fora. Mas é claro que o Guga... E a briga não pode ser aqui no Brasil, porque ele vai preso, né? Então ele chamou para lá, pro palco mas dele. A cereja do bolo vem na sequência. Leia aí, Gabi. Então eu super top sair na mão com você e nas regras do Vale Tudo. Como você sugeriu, eu só quero mudar um ponto... No lugar de dinheiro, eu quero que você se entregue para a Justiça do Brasil. Perfeito. Eu te dou uma surra e você se entrega depois. Esse seria o meu prêmio. Pensa aí se quer fazer a companhia para o Bolsonaro no Chilindró. Seria um prazer para mim. Boa sorte na trairagem ao país. Está dando super certo para a imagem de vocês. Aí ele ainda responde, topa mesmo? Aí o Guga, se você se entregar, claro. Aí ele, posso botar no contrato? E se eu ganhar, o que acontece? Aí o Guga diz, então, eu não estou fugindo da justiça. Se você vencer, você vai levar a sua bolsa e ainda poderá se vangloriar. Aí ele diz que não está fugindo da justiça. Eu acho que a justiça discorda, né? Claro, ele foi denunciado e nem se defendeu até hoje. Exatamente. O neto do ditador, Guga.
Pois é, o neto do ditador, que você vê, é sempre com provocação, apelando pro ego. Ele me chama pra luta, aí eu falo, você tá fugindo da justiça. Falei pensando que ele ia, obviamente, acusar golpe e responder. Ele responde, não, eu viajei, e a Interpol não me colocou na lista, e se me citarem eu vou responder. Ele começa a dar mais informação, que a gente precisa entender essa situação dele ser foragido, dele estar na lista da Interpol. Então, é muito fácil manipular uma pessoa que tem um ego deformado igual dele. E foi isso que eu tentei fazer nessa conversa. E consegui algumas informações. No final, eu peço a entrevista e ele se nega, fala, te darei quando você tiver audiência. Ele disse que eu não tenho audiência. Aí eu falo, olha, se a gente colocar a tela, eu acho que eu te bato na audiência. Aí ele fala, vamos abrir uma live, eu mesmo, caçado, tenho audiência. Ele continua querendo dar a última palavra e querendo mostrar que ele é o maioral, que ele é o grandão, porque o que ele quer, gente, é ser famoso, confia. Esse sujeito quer ser famoso, acima de tudo, acima de Deus, de pátria, de patriotismo. Eu acho que esse diálogo traz muito, né? Como estava explicando o Guga sobre quem é. Sensacional esse diálogo. O Guga que está falando com a gente ali da porta do STF. Guga, só assim, a gente está com o tempo assim em cima da hora, mas o Xandão pediu que os advogados do Bolsonaro se manifestassem, eles se manifestaram. Você acha que podemos ter alguma surpresa ainda hoje, Guga, vinda aí do gabinete do Alexandre de Moraes, entre hoje e amanhã? O que você, não sei se você tem informação, impressão, o que você acha que pode acontecer? Fala, Gabi. Não, vou só pedir para o Guga ali contar para a gente conciso, 2 né? minutinhos, tá. Se ele for conciso, que daqui a pouquinho a gente tem que seguir com a nossa programação. Vai lá, Guga. Claro. Não, olha, ele se for preso, claro, não vai ser agora que sairá essa decisão, vai ser amanhã, provavelmente às 6 ou 7 da manhã, que é tradicionalmente o que acontece nesses casos. Mas como a defesa contraria ali o ministro e, de certa maneira, levanta uma série de dúvidas sobre a interpretação do ministro, o que leva a questionamentos sobre o que o ministro falou, eu acho que ele vai ter que, de alguma maneira, responder a isso e não vai ser tão rápido. Eu acho que eles conseguiram, talvez, uns dias, entendeu? Que era o objetivo disso tudo, né? Eles queriam conseguir pelo menos alguns dias para que a decisão não fosse de imediato, porque o clima lá era de Alexandre de Moraes realmente não querendo ser feito de bobo. Ele não vai querer ser feito de bobo, ele colocou medidas cautelares, elas não foram seguidas e ele tem obviamente uma razão agora para pedir a preventiva, já tinha muito tempo, né, para pedir a prisão cautelar, né, mas ele acho que não agirá assim ainda, já deveria ter agido, a gente sabe. E agora está difícil, está numa situação complicada, porque faltam 2 meses também só para o julgamento. No fim de setembro ou no meio de setembro, o Bolsonaro vai estar preso, então talvez espere ainda. Muito bem. Pode ser então que a partir das 6, 7 horas da manhã a gente tenha 3 batidinhas na porta. O Guga está apostando que não, que acha que o Bolsonaro... Mas se acontecer, vai ser... Se acontecer, amanhã cedinho, é isso aí. É isso, Guga. Se acontecer, é de manhãzinha. Isso aí. Provavelmente. Agora 9h13 não vai ser. Não, agora não vai ser. 9h13 terminaria o prazo para responder. Já responderam. Agora Exato. ele tem o tempo dele para formular como ele vai agir. Bom, vamos guardar então as nossas apostas para em breve a gente vai ter essa resposta aqui daqui a algumas horas. Guga, bom trabalho por aí. A gente se vê em breve, mas você continua, com certeza vai ter muito o que conversar ainda aí no Congresso. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, Guga. Obrigado. Guga que passou o dia ali na nuca dos deputados bolsonaristas. No cangote da turma. No cangote dessa turma. Chico Sá, Rodrigo Viana, vamos nessa? Vamos nessa. Agora para o Precisamos Conversar, você acompanha a partir de agora o Precisamos Conversar com a Juliana Baroni e com toda a turma do Precisamos. E a gente volta amanhã também, às 7 horas da manhã. Depois do Precisamos, tem também o Espiritualidade na Ação, com o Frei Davi, com o Eduardo Marinho e também com o Atay Araújo. A gente volta também a partir das 7 horas da manhã com o Desperta. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã. Você pode ir para qualquer país
e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Que a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.